Bom, gente, nós estamos aqui com a Ada Cunha. Ela vai informar diretamente para você que está em casa quais são as informações a respeito desse assunto. Vocês se lembram que na semana passada a gente estava falando sobre a questão, foi até com o Jorge aqui no portal. Ele estava falando sobre algumas mudanças de taxas sobre os sites internacionais. Aqueles sites que você gosta de fazer boas compras. Pois é. E o que acontece? Você que está assistindo o nosso programa, nós vamos agora falar com ela porque ela vai justamente trazer essas informações para a gente. Tudo bem, minha linda? Tudo bom, Vanusa? Bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui, Ada. E é um prazer estar aqui novamente com você. Você viu que no momento que eu estava falando aqui, até os nossos vasinhos não resistem. Porque quando é para falar de taxas, a gente já fica imaginando, então vai ter aumento nas minhas compras quando eu comprar. Pois é. Então, né, viralizou esse assunto nas redes sociais nos últimos dias. Tá tendo aí um fervor social, porque nos últimos 2 anos se tornou muito comum o consumo nesses marketplaces, tipo Shein, tipo Shopee, tipo AliExpress. E aí puseram de uma maneira como se fosse criado um novo imposto, uma nova taxa sobre essas compras, né, em plataformas internacionais. Mas eu quero retroceder um pouquinho. Não vai ser criado nenhum imposto. O imposto sobre a importação, ele já existia, um imposto de 60% que tanto tem sido falado. Então, o que vai acontecer vai ser editada uma medida provisória pelo Ministério da Economia, que vai incidir sobre a fiscalização de como essas encomendas estão chegando no Brasil. Existe uma isenção de impostos hoje de remessas entre pessoas físicas. Por exemplo, eu estou na China e quero te mandar, vamos dizer, uma boneca. Sim. Se ela não exceder o teto de $50 que permeia aí R$250, eu não pago nenhum imposto. Eu vou preencher uma declaração, pago seguro, faço o envio, mas não vai haver a incidência do imposto. O que acontece? Na época, quando você faz uma compra na Shein, por exemplo, que excede esse valor de $50, eles fragmentam as tuas encomendas em vários pacotes. E aí, onde é que está a burlagem na fiscalização? Eles colocam o remetente do envio como se fosse de uma pessoa física, né, para incidir essa isenção em cima do imposto sobre o valor de $50. A outra coisa que eles fazem é que esse pacote não exceda esse valor máximo de $50, né? Quer de dizer, R$250. Ele, na verdade, está mandando como se fosse um presente, como se você comprasse um item. No remetente vem Sim. o nome de uma pessoa física. Isso. Então, existe uma dupla sonegação. Então, é importante ressaltar que não foi criado um novo imposto. Né? Então, as pessoas vêm criticando duramente o governo federal porque pensam que vai taxar os pobres, quem é pobre já paga imposto demais. E é uma realidade. A gente justamente para que isso a gente não sofra com essas taxas, porque o que acontece? Não é as taxas. Se eles aumentarem, é porque eles querem aumentar, não é porque as taxas que foram mudadas e transformadas. Por isso que é bom de conversar, porque realmente a informação está chegando para o consumidor desta forma. As pessoas não vão poder comprar o produto, porque o produto vai ficar mais caro, porque o governo é quem está criando essa situação, e não é. Não é um novo imposto. E eu quero até assim explanar que hoje era para a gente estar discutindo como isso Sim. pode ser benéfico para o Brasil. Com certeza. Por quê? Existe uma concorrência desleal. O valor dos produtos que estão postos nessas plataformas de marketplace, né? Porque a Shein, a Shopee, elas cuidam de outros CNPJs. É como se fosse um espaço onde a tua loja está posta ali, o produto está posto. Só que se você pensar, o pessoal falou, as grandes varejistas vão se beneficiar disso, e não é verdade. Sim. Quando você pensa no pequeno e no médio empresário, você tem obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, obrigações administrativas a cumprir para você funcionar hoje dentro do Brasil. Então, havia uma concorrência desleal. Como eu disse. Não é justo, até porque as empresas daqui do Brasil, elas deixam de vender e o próprio mercado nosso se enfraquece, porque você está, de uma certa forma, valorizando o que vem de fora,
Lá eles estão ganhando dinheiro e os impostos que deveriam estar aqui dentro do Brasil acabam não entrando. O pensamento é justamente esse, Vanusa. Existia uma sonegação de impostos. Havia, como a coleta de dados hoje para a entrada na fiscalização aduaneira é por amostragem, então havia uma vista grossa da fiscalização em relação a como esses impostos, essas taxas, esses tributos estavam sendo cobrados. Então aí você pensa no déficit orçamentário bilionário nos cofres dentro do Brasil. É, né? Porque tem toda uma dificuldade para você levar tudo para fora. Sim. Né? Tudo para fora é mais difícil. E quando vai sem valor, muitas vezes. Não vai com o valor que realmente tem que ser. No caso, muitas pessoas abrem a boca, você que está em casa, que está desinformado, para dizer o quê? Ah, eu comprei bem mais em conta e essa empresa nem daqui do Brasil é. Mas por que isso está acontecendo? Porque o imposto não está sendo pago como deveria ser. Justamente. Então, é como eu estou te dizendo. Cuidado com o que a gente vê nas redes sociais de forma sensacionalista. E sai divulgando. A gente tem que entender que hoje, no nosso cenário político, existem dois vieses, né, de situação e de oposição. A oposição traz de forma muito sucinta. Então, se você não parar para ler e entender, você vai começar a disseminar informações de forma muito superficial, levando quem não tem conhecimento, que é leigo, a incorrer no erro. Isso é injusto. Isso é injusto, porque eu acho que o Brasil tem que se fortalecer dessa forma. Acho que a partir do momento que estamos nas mãos dos outros, fica ruim. Você tem que se fortalecer dentro de onde você está, porque a gente sabe que tudo é mais difícil para o brasileiro quando ele sai. Agora, um outro ponto é que foi falado, né, o Ministério da Economia falou sobre a possível extinção dessa isenção dessa isenção de imposto no envio de pessoa física para pessoa física no valor máximo de $50. Aí eu já acho que por um erro que vinha sendo cometido por essas grandes plataformas, o cidadão pagar. Porque às vezes eu quero fazer um envio para um parente meu que mora lá fora. Sim. E agora eu vou ter que pagar imposto de 60%. Aí eu entendo o fervor Existe uma social. diferença muito grande, porque assim, você ser jurídico e você ser pessoa física é totalmente diferente. Justamente. Então aí eu até entendo a revolta das pessoas. A gente já paga tanto imposto embutido em tudo que a gente consome. Mas o que está sendo falado e o que está sendo cobrado em cima desse imposto é relacionado justamente a essa forma como essas mercadorias estão chegando no Brasil, não é verdade? É verdade. E ainda não passou a vigir. Vai passar a vigorar, a previsão é para julho de 2023. E eu acho que com essa conversa, porque eu acho que a gente está sendo vista não só aqui no Brasil, a gente está sendo vista em todos os lugares, e a gente acredita que com certeza a gente tem grandes autoridades que nos assistem também. Isso não deixa de ser uma boa informação para se analisar como essas taxas vão chegar até o consumidor. E outra, eu acho que é uma necessidade, eu até falo isso para vocês que são da OAB, que são as pessoas que podem nos ajudar com os nossos direitos e ao mesmo tempo com os deveres das outras pessoas, da OAB, da PAC, da OAB, enfim, nos fortalecer de alguma forma com essas informações mais necessárias. Porque assim, o que eu acho muito grave, sabe, Ada, é que as redes sociais estão fazendo o que querem, da forma como que querem, divulgando como querem. Eu até, nada contra, mas eu acho que assim, tem muitas pessoas leigas, muitas pessoas desinformadas, pessoas que não se prepararam para se comunicar, para levar informação, pessoas que não querem ler. Pessoas que querem ler a primeira frase ou querem só ouvir, com preguiça de ler, com preguiça de se informar, e elas saem divulgando coisas, né? Eu digo coisas, eu não digo nem informações. Coisas, porque informação é aquela que chega e que ela dá um resultado final bom. Mas divulgam, sabe? De forma indiscriminada. E isso é ruim. Por quê? Porque cria uma verdadeira guerra de informação. Eu falo algo e bato de frente com você que está falando algo que está certo. Eu estou errada e você está falando algo que está certo. Mas eu acho que estou certa. E aí fica um monte de bombardeio de informações erradas que chegam ao cliente final e dali existe muita injustiça. Sim. E às vezes são pregadas leis, são pregadas situações. Por quê? Porque o ser humano também tem que ajudar. É interessante você falar isso porque
Eu vejo muita gente disseminando de forma indiscriminada, mas não pensa no pequeno empresário. Sim. Né, de fomentar a economia local, de fortalecer a nossa... O empreendedorismo cresceu gigantescamente, mas essas pessoas precisam dar continuidade ao que elas estão fazendo e nós temos que fortalecer isso dentro do Brasil. Justamente. Aqui dentro do Piauí, porque aquela história, aquela costureira, aquela pequena empresária, empreendedora que costura aqui, que faz roupas aqui interessantes, que tem produtos aqui que você poderia estar usando aqui com qualidade, porque muitas vezes tem compras que vêm de fora que elas nem são usadas. Sim. Porque elas chegam na mão das pessoas, a qualidade não é boa e vai ficar por isso mesmo, porque lá e aqui, aí muitas vezes você não vai procurar seus direitos. E a gente também a gente passa tanto tempo falando, né, nesses últimos 6 anos aí, sim, que a gente mudou a gente passou por uma transição de governo em coibir essas sonegações de impostos. E é muito duro ver pessoas que defendem essa limpidez no trato comercial ou nessa questão dos tributos e pessoas que defendem essa vertente de uma política mercadológica mais liberal, defendendo sonegação de imposto. Como eu te disse, existia uma dupla sonegação de imposto quando emitiu essas remessas aqui para o Brasil. Agora o que vai mudar é que as transportadoras... Bilionário, né? Porque bilionário, porque a quantidade de pessoas que fazem compras no Brasil é gigantesco. Sim. E aí agora as transportadoras vão ter que prestar maiores esclarecimentos à Receita Federal. O pessoal falou, agora vão ter que falar 37 informações. Isso não é fake news, isso é verdade. Mas isso é bom para o Brasil. A gente tem que entender que ou a gente fortalece ou a gente quebra. Justamente. Ou a gente fortalece ou a gente quebra. Essa visão, ela se faz necessária, porque é aquela história. Se o grande também não ajudar para que o pequeno que está aqui venha se tornar grande e todo mundo veja esse lado grande para o Brasil e para nós vamos ficar numa situação bem inferior, bem inferior. E eu acho que isso não é justo, porque quando você muitas vezes pega e vê algo e vê um outro algo, que a gente não quer citar essas situações, muitas vezes você fica, poxa, o que a gente tem aqui tem tanta qualidade, tem tanto valor, e às vezes você paga por um valor até menor, porque assim, o que é barato para você, ele pode se tornar muito caro, está se tornando caro. E foi muito bom vocês terem vindo para falar sobre esse assunto, por quê? Porque a gente fala como isso pode impactar nas suas compras, mas será que a gente tem que pensar assim? Acho que a gente não tem que pensar assim, não é só comprar, é a gente também comprar dentro de casa, a gente valorizar o que a gente tem dentro de casa. Fortalecer nosso mercado interno. Porque senão a gente vai criar uma situação muito mais grave futuramente, porque a gente está vendo algo se fortalecer mais fora daqui do que aqui dentro. Sim. E isso é uma visão que nós temos que ter. É o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos netos, é o nosso futuro, não é verdade, doutora? É verdade. É como eu disse, aqui a gente hoje devia estar discutindo, sim, como isso vai ser bom para o Brasil, né? Não o governo federal vai taxar as novas compras. Não foi criado um novo imposto. É só agir dentro da legalidade. Então é importante realmente fortalecer o que de fato é a coisa. Então, olha, eu queria até pedir algo para vocês da APAC, que eu sei que vocês já fazem um trabalho maravilhoso, vocês estão aí prestando muitas informações, esclarecimentos, vocês vieram para somar nesse lado da própria sociedade. Eu sei o quanto vocês têm essa preocupação com a família, de levar a boa informação, e eu já sei do trabalho de vocês também dentro das redes sociais, mas eu peço até encarecidamente que não se deixe, vocês que trabalham com o direito, que pessoas façam das redes sociais um mundo de comunicação errada, que se analise com um olhar mais, sabe, minucioso, não, mas assim, com um olhar mais delicado, com que isso está chegando até aquelas pessoas, porque por incrível que pareça, não é só informação para quem vai para a rede social, para quem tem um celular, mas aquele que não tem ou que não costuma ir muito, ele é influenciado por aquele que passa muito tempo, sim, nas redes sociais. E é isso que a população tem que entender. A população tem que entender isso. Que muitas vezes você está lá com o celular na mão, tendo muitas informações, e você está lá levando informações, mas às vezes quem está desinformado é justamente aquele que ouve o que você tem para falar depois que você colhe essas informações nas redes sociais.
Verdade. Isso é muito grave. Então, assim, se vocês puderem mais e mais invadirem esse espaço de boas informações dos nossos direitos, dos nossos deveres nas redes sociais, isso vai ser muito importante para a sociedade. É o nosso foco, trazer informação aos cidadãos, informação de qualidade, informações verídicas, esclarecer essas falhas na comunicação, né? Verdade. E combater sempre o disseminamento de fake news, justamente. Né? A gente quer. Então, para esclarecer mais uma vez para quem está em casa, a respeito das taxas, eu queria que você reforçasse essa informação que está sendo levada de uma forma totalmente errada. Tá certo. Então, primeiramente, como eu iniciei a nossa conversa, eu queria esclarecer que não foi criado um novo imposto. Na realidade, hoje, o que tem sido falado na criação de uma medida provisória que vai fortalecer essa fiscalização. Né? A fiscalização de como essas mercadorias têm chegado aqui no nosso país. Né? É importante também compreender que existia, sim, uma sonegação de impostos por parte dessas empresas que vêm de outros países. No modo de como enviavam, existe uma isenção de impostos, mas essa isenção de impostos ela é entre pessoas físicas. Uma pessoa física que está em outro país faz um envio para uma pessoa física dentro do nosso país. Então, quem terá que prestar algum esclarecimento são as transportadoras, que é quem faz esse transporte dessas mercadorias de lá para cá. Aí tem outro questionamento, mas Ada, quem paga é o consumidor final? Com certeza, agora que vai ser fiscalizado, vai haver sim um impacto nos valores cobrados nos produtos dessa empresa, porque antes não era um valor real. Era um valor considerando que eles não iam ter que pagar esse imposto de 60%, porque havia realmente uma vista grossa em relação à fiscalização de como eram cobrados esses impostos. O que pode vir a acontecer por conta desse déficit causado, um déficit orçamentário que foi causado por ter deixado passar tantas coisas, que estão estudando a extinção dessa isenção de impostos entre pessoas físicas, mas nada ainda começou a valer. E vamos parar para analisar também. E eu queria trazer outra questão. Sim. Cuidado com as fake news, cuidado com o que você vê nas redes sociais. E sai divulgando. Cuidado com o que você divulga. Eu quero realmente de coração reforçar, porque isso me deixa entristecida da forma como as pessoas levam as informações, de forma que muita gente tenta ludibriar quem não procura de fato entender do que se trata. Né? Muito bom. E algo que a gente tem que falar e que tem que ser comunicado para quem está em casa é que é de se estranhar uma mercadoria vir de fora para cá, tão baratinha assim, sendo que aqui não dá para ser tão baratinho assim. Então, assim, gente, é bom para você que está comprando até que dia? Até quando? Porque vai chegar uma hora que nem você vai poder comprar. Por quê? Você está dentro do Brasil, você tem que trabalhar aqui, você tem que ganhar dinheiro aqui. Então é aquela coisa, se você enfraquece o seu mercado, a tendência é mais desemprego, a tendência são mais pessoas sem uma oportunidade verdadeiramente de manter o seu próprio negócio, porque se não existe mercadoria vendida dentro do Brasil e a gente está favorecendo só o que vem de fora, me desculpe dizer, isso de uma certa forma a gente vai estar enfraquecendo o nosso mercado. E quando isso acontece, as nossas mercadorias, elas ficam guardadas, elas não saem e a tendência é piorar. Sim. Né? Então você não vai ter dinheiro para comprar nem aqui nem fora. Então a gente tem que abrir o olho para ser realista com a situação, né? A gente quer agradecer sua presença, dizer que a APAC está sempre de olhos abertos e com boas informações a cada terça-feira. E a nossa advogada vai passar o Instagram para quem quiser mais informações. O nosso Instagram hoje é @APACPiauí. Né? E também, quem quiser me seguir nas redes sociais, que quiser saber mais um pouco de conteúdo jurídico, siga o @advogando na prática A. Pronto. Que eu estou sempre esclarecendo, trazendo esses assuntos com mais delicadeza, com mais cuidado, como você falou anteriormente. Muito obrigada, tá? Obrigada, tá, Ada? Depois a gente quer trazer você novamente, tá? Para o nosso programa, para a gente dar essa reforçada. Quando vier
tudo direitinho sobre essas taxas, eu quero você aqui de volta, tá bom? Direitos e Deveres volta na próxima semana.